Lista 2. Seja este conjunto, teste as relações binárias que foram feitas de acordo com esse conjunto, se são reflexivas, simétricas, transitivas ou antissimétricas. Bom, a gente tem a relação R. Antes ele dava a regrinha e a gente procurava esses parzinhos ordenados. Agora ele já nos deu os que pertencem ao R. Para ver se essa relação é reflexiva, nós temos que ver o número que tem no conjunto A, que formou essa relação, né? E ver se tem os parzinhos duplos com esses valores. Então, tem que aparecer o parzinho 0, 0, o parzinho 1, 1, o parzinho 2, 2, o parzinho 4, 4 e o parzinho 6, 6. Se aparecer todos esses pares com os números de A, então é reflexiva. Olha lá, tem o 0, 0, o 0 se relaciona com ele mesmo, o 1 também, o 2 também, 4, 4, 6, 6. Então, essa relação é reflexiva porque tem os parzinhos duplos, ó. Um número se relaciona com ele mesmo, todos os números de A. Então, R é reflexiva, porque tem esses parzinhos duplos. A relação vai ser simétrica quando você olhar um parzinho e na relação tiver o contrário dele também. Então, a gente tem o parzinho 0, 1. Para ser simétrica, tem que aparecer o contrário também. Então, 1, 0 teria que estar na relação. Tem algum parzinho 1, 0 aqui? Não tem. Então, já não é simétrica. Ó, esse parzinho tem o 1, 2. Para ser simétrica, deveria aparecer também na relação um parzinho 2, 1. Contrário, né? Tem? Não tem. 2, 4. Se aparece o 2, 4, para ser simétrica, tem que ter também o parzinho 4, 2 aqui, ó. Se você olhar, não tem. Então, também por causa disso, não é simétrica. 3 motivos para não ser simétrica. Esses pares, que são os contrários desses, não estão na relação. Ó, esse também, o contrário seria 6, 4. Não tá na relação. Também é por causa disso que não é simétrica. Então, todo parzinho que você vê, você olha o contrário se ele tá na relação. Se não tiver, é porque não é simétrica. Por não ser simétrica, a gente vai chamar ela de antissimétrica. Pelo fato de não ser simétrica, então ela é antissimétrica. Tá? Então, R é antissimétrica. Para saber se uma relação é transitiva, olhando os parzinhos ordenados, a gente vai olhar assim, ó. Esse parzinho termina em 1 e esse parzinho começa em 1. Então, eu vou analisar esses dois, porque um termina em 1 e outro começa em 1. Essas coordenadas são iguais, então eu pego esses dois parzinhos e eu analiso eles dessa maneira. Se essas coordenadas aqui são iguais, então eu vou formar um parzinho com os extremos, vai ficar 0 e 2, tá vendo? E esse parzinho que eu formei tem que estar na relação. Se ele estiver na relação, é transitivo. Olha lá, eu peguei esses dois parzinhos, peguei os extremos, formei um par. Esse par tá na relação? Procura lá. 0,2 tá? Não tá. Então, já não é transitiva, tá? Mas tem que analisar todos os casos mesmo assim. Então, olha, esse parzinho e esse, ó. Esse aqui tem coordenada 2 no final e esse aqui começa com 2. Então, esses também a gente tem que analisar a transitiva, ó. 1,2, 2,4. Essas coordenadas são iguais, tá vendo? Então, eu vou formar um parzinho com os extremos, 1 e 4. Esse par tá na relação? Não tá, não tem nem 1 e 4 aqui. Então, por esse motivo também não é transitivo. Olha, esses também, ó. Coordenadas iguais. Então, eu analiso. Qualquer um deles ia mostrar pra você que não é transitiva, porque o parzinho que a gente forma com os extremos não tá na relação. Ó. Coordenadas iguais, então eu analiso o parzinho que forma com os extremos. Ele tá na relação? 2,6. Você consegue ver ele aqui? Não tá, né? Então, não é transitivo. Olha, se aqui estivesse o parzinho 2,6, quando você pegasse esses dois pares que tem essa coordenada e essa iguais, formasse o parzinho com os extremos, olha quem tá ali, ele estaria na relação, então ele seria transitivo.
olhando para esses dois, tá vendo? Você fez com os extremos e o cara tá realmente na relação. Então, olhando para esse, seria transitivo. Mas aí, olhando para esses dois, não ia ser, porque o 1, 4 não tá na relação. E para esse também não. 0, 2 também não tá, tá? Ó, esta relação me deu os parzinhos ordenados e eu quero saber se ela é reflexiva. O elemento tem que se relacionar com ele mesmo. Então, tem que aparecer os parzinhos duplos com os números do conjunto que formou esse cara. Então, com aqueles números. Então, tem que aparecer o parzinho 0, 0, 1, 1, o 2 que relaciona com ele mesmo, o 4 que relaciona com ele mesmo. Então, a gente chama de parzinho duplo. Tem que aparecer todos esses pares na relação para ela ser reflexiva. Tem algum ali? Se você olhar bem, não tem nenhum. Então, de cara, ela não é reflexiva, né? Mesmo se aparecesse o 0, 0 aqui, não adianta, não basta. Tem que ter todos os pares duplos com os números de A. Então, R não é reflexiva, ok? Será que ela é simétrica? O que a gente tem que ver? Olhar para um parzinho e ver se o contrário dele está na relação. 0, 1. Qual que é o contrário dele? 1,0, né? O contrário, você troca os números. Olha, 1,0 tá bem aqui. Então, o parzinho 0, 1, o contrário dele tá aqui. Pro parzinho 1, 0, o contrário dele tá aqui. Então, olhando para esses dois parzinhos, é simétrica, né? Um tá aqui, é o contrário do outro. Olhando para esse parzinho, para ser simétrica, tem que ter o contrário dele na relação. O contrário é trocar os números de lugar. O contrário tá na relação? Tá bem ali, ó. O contrário de 2, 4 é 4, 2, tá na relação. O contrário de 4, 2 é 2, 4, tá na relação. Então, aqui também ela é simétrica, tá vendo? Continua sendo simétrica. Para esse parzinho, o contrário seria trocar os números de lugar. 6, 4. Ele tá na relação? Se ele estiver na relação, é simétrica. Tá na relação, tá bem do lado. Então, ó, 4,6, o seu contrário seria 6,4, ele tá na relação. E o contrário desse cara seria o 4,6, que tá na relação. Então, a gente analisou todos os parzinhos. Todos eles têm o seu contrário na relação. Então, ela é simétrica, certo? Vamos fazer uma hipótese para você entender. Se o conjunto não tivesse acabado aqui, a relação não tivesse acabado aqui, e eu colocasse um parzinho 8,10. Para ver se é simétrica, eu teria analisado todos aqui e acabou sendo que era, mas eu tenho que olhar todos, então eu tenho o parzinho 8, 10. Para ser simétrica, o contrário dele tem que estar na relação. O contrário desse cara é 10,8. Olha, 10,8 tá na relação? Não tá. Entendeu? Então, por conta desse parzinho não ter o contrário dentro da relação, ou seja, o parzinho 10,8 não estar ali dentro da relação, não vai ser simétrica. Pode ter fechado todos os outros, mas tem um parzinho que não tem o contrário dentro. Então, não seria simétrica. Mas a relação é só isso aí. Então, é simétrica, né? Agora, a gente tem que ver se ela é transitiva. Como é que a gente vê a transitividade? A gente olha para dois parzinhos que termina aqui, ó, com essas coordenadas iguais. Então, termina com um número e o outro começa com esse mesmo número. Então, esses parzinhos aqui que a gente vai olhar a transitividade, olha lá. Escreve ele aqui embaixo para você ver. Essas coordenadas são iguais, então você vai formar o parzinho com os extremos, 0 e 0. E esse cara que você vai ver se tem na relação. Se ele estiver lá dentro da relação, então é transitivo. Tem 0, 0 aqui? Procura bem. Tá vendo 0, 0? Não tem. Então, não é transitivo. Já tá faltando esse par, já não é transitivo. Mas temos que olhar os outros, né? Pra você entender. Por que ela não é transitiva se eu não tivesse visto esse cara? Olha essa aqui. Esse cara termina com 4 e esse começa. Então, essas coordenadas são iguais, portanto, eu tenho que olhar a transitividade aqui.
ó. Termina com 4, começa com 4. Coordenadas iguais, forma o parzinho com os extremos. Esse par tá na relação? Olha lá, tem 2, 2, tá vendo? Não tem. Então, você sabe que não é transitiva. Certo? Se não tivesse visto com esses dois, você poderia ter visto com esses. Consegue ver, ó? Termina com 6, começa com 6. Então, você pode olhar nesse, ó, a transitividade. Coordenadas iguais aqui, você monta o parzinho com os extremos e vê se esse cara tá na relação. Tá lá esse parzinho? Não tá, né? Você não tá vendo um 4, 4 aqui. Então, ela não é transitiva. Por esses 3 motivos, porque não tem esse par, nem esse, que surgiu da transitividade, né, desses caras. Mas lembrando, ó, se aparecesse o 4, 4 lá, que seria o produto da transitividade desses dois, né? Coordenadas iguais, você forma um parzinho com os extremos 4, 4, né? E ele tá, ó, se tu fizer a transitividade com esses dois, ele vai estar aqui. Mas não basta só o 4, 4 estar também, tinha que estar a transitividade desses dois, teria que ter o par 2, 2, teria também que estar o par 0, 0, tá vendo? Aqui ia dar certo, realmente. O parzinho transitivo tá aqui, mas tá faltando o desse, né? E o desse também, então tem que estar esses 3 lá para ser transitivo, não basta só um. Acho que me estendi, né? Então ela não é transitiva. E eu esqueci de mencionar, né? R é simétrica quando ele tem o parzinho contrário a cada par. Aqui deu certo, né? Mas se não tivesse faltando, por exemplo, o 6, 4, como eu comentei, 4, 6, o contrário é 6, 4, e ele deveria estar na relação. Se não tá, R não é simétrica. Então, você chamaria ela de antissimétrica, tá? Só para deixar aqui a palavra, né, para você saber. Bora lá, nos deu a relação com os parzinhos, então a gente vai ver se ela é reflexiva. Como que a gente vê se é reflexiva? Se tem os pares duplos com os valores de A. Ou seja, os valores se relacionam com eles mesmos, ó. Tem que ter 0, 0, tem 0, 0. Tem que ter 1, tem 1, 1. Tem que ter 2, 2, tá ali. Tem que ter 4, 4. Procura aí se tá. Não tá. Tá faltando o parzinho duplo 4, 4 para ser reflexivo. E tá faltando também o 6, 6. Então, só pelo fato de não ter 4, 4 e depois também o 6, 6 já não é reflexiva, né? Não é reflexiva. Você escreve assim, R, que é a relação não é reflexiva. Ó lá, vamos ver se ela é simétrica. Quando tem um parzinho, o contrário dele também tem que estar dentro da relação para ser simétrico. Eu tenho o parzinho 0, 1. O contrário é trocar os números de lugar, seria o 1, 0. O 1, 0 tá na relação? Procura aí. Olha ele aqui, ó. Então, eu tenho o parzinho 0, 1 e o contrário dele também tá na relação. Daí você olha, né? Eu tenho o 1, 0, o contrário dele é esse, né? Dá na mesma. Mas tem que olhar para todos os pares. Então, o 1, 2. O contrário dele seria 2,1, né? Esse contrário desse cara tá na relação, procura aí. 2, 1, tá aqui, ó. É o contrário desse cara, né? Ao mesmo tempo, esse aqui, o contrário dele também vai estar, né? Agora o 0, 2, analisa. Tá o contrário dele na relação? Seria 2, 0, né? Se você quer, escreve. O 2, 0, olha na relação se tá. Tá aqui. Então, né, você encontrou o contrário desse cara. Por enquanto, né, encontramos o contrário de cada um aqui. Então, é reflexiva. Então, é simétrica, perdão. Achar o contrário na relação simetria. Os parzinhos reflexivos aqui, você não tem necessidade de ficar olhando se ela é simétrica, porque 0, 0 é o mesmo que 0, 0, né? Então, eles são os próprios pares contrários, tá? Então, pronto. Achamos que R é simétrica. Se não fosse simétrica, sei lá, estivesse faltando o 2, 1 aqui, que é o contrário de 1, 2,
1, 2. O contrário é 2, 1. Não tá na relação. Então, já deixaria de ser simétrica e a gente chamaria, né, de antissimétrica. É o nome que ela recebe quando ela não é simétrica, certo? Mas aqui ela é. Então, apaga isso aí. Aqui ela é. A transitividade. Transitiva. A gente olha para dois pares que têm as coordenadas iguais. Última coordenada com a primeira. Então, esse parzinho aqui dá para ver a transitividade. 1 e 1. Coordenadas iguais, a gente olha os extremos, forma um parzinho com eles, ó, 0 e 2, e vê se esse cara tá na relação. Procura 0 e 2 na relação. Tá bem aqui, ó. Então, ao fazer a transitividade, tá aqui o parzinho, tá na relação. Então, por enquanto, é transitiva. Esses dois parzinhos, dá pra fazer transitividade, ó. 2 e 0. A última coordenada é 2 e o 0, primeira coordenada. Não dá, tem que ser iguais aqui pra gente fazer a transitiva. Ó, esses dois aqui, ó. A última coordenada é 2, primeira é 2. Então, dá pra fazer a transitividade. Quiser, copia se você não consegue ver. Coordenadas aqui iguais, então a gente forma um parzinho com os extremos. Tem 0, 0 na relação? Procura, ó. Tem, ó. Tá aqui o cara. Então, é transitiva, continua. Ó, esses dois parzinhos, dá pra fazer a transitiva neles? Acho que não, porque aqui termina em 0 e aqui começa em 2. Então, tinham que ser iguais pra gente poder fazer a transitiva, né? Criar um parzinho com os extremos e ver se ele tá na relação. Esse aqui dá, ó. Termina em 1, começa em 1. Então, a gente cria um parzinho com os extremos. 2 e 0. 2 e 0, tá na relação? Tá aqui, ó. Então, continua transitiva. 1 e 0, 0 e 1. Faz a transitiva. 0 e 0 são iguais aqui, então copia os extremos, cria um parzinho e vê se tá na relação. 1 e 0. Deu o próprio 1 e 0. Então, é isso que eu queria te mostrar. Até aqui deu transitiva, tá? Então, pronto. Ela é transitiva. Essa relação é. Mas, ó, eu queria te mostrar que a gente não precisa fazer a transitividade com os pares duplos. Então, eu não preciso ficar fazendo, tipo, 2, 1, 1, 1. Não precisa, porque o 2, 1 vai estar, tu entendeu? Então, a gente olha as transitivas por os que tem aqui diferentes, né? Números diferentes. Os parzinhos, não. Pares duplos, tá? Não perca seu tempo, não precisa. Essa era a questão C. Agora, a gente vai pra D, que é a última. Então, a gente tem a relação formada por esses pares. 4, 4, 6, 6, 4, 6, 6, 4. Para saber se ela é reflexiva, a gente olha os pares duplos com os números que tem no conjunto dado. O A tem esses números, então tem que aparecer 0, 0, 1, 1, 2, 2. Tem que aparecer, senão ela não é reflexiva. Aparece o 0, 0, ok. Aparece o 1, ok. Aparece o 2, 2, ok. 4, 4, 6, 6, que é o parzinho duplo com esse número. Tá ótimo, apareceu todos os parzinhos que a gente precisava, então ela é reflexiva. Os parzinhos duplos, então todos os números aqui se relacionaram com eles mesmo. R é reflexiva. Simétrica, o que a gente tem que olhar? Pro parzinho, ó, se tem o contrário dele na relação. Então, 4, 6. O contrário dele é trocar um número com outro. Tem que ter o 6, 4 na relação. Tem? Tem, tá bem do lado. O 6, 4, olha pra ele. O contrário dele é 4, 6. Ele tá na relação? Tá aqui. Pronto, é simétrica. Já disse, simétrica, esses daqui tu não precisa olhar, porque se tu trocar de lugar o 6 com 6, vai dar ele mesmo. Ele tá nelas. Então, R é simétrica, tá? Transitividade.
dois parzinhos que a última coordenada e a primeira são iguais, você cria um parzinho com os extremos e olha se ele tá na relação. Procura 4, 4. Olha ele aí, tá na relação. Então, você fez a transitividade nesses caras e ele tá na relação, o parzinho. Então, pronto. R é transitiva. Certo? Reflexiva tem que ter todos os parzinhos duplos com os números do conjunto dado. Simétrica tem que, se você olha um parzinho, o contrário dele tem que estar na relação. Transitiva, você tem que olhar dois parzinhos que a última coordenada e a primeira são iguais. Cria o parzinho com os extremos e vê se está na relação. É isso. Repita para você mesmo esse espaço. Se é simétrica, você diz R é simétrica. Se não é simétrica, então você vai dizer que ela é antissimétrica.